Olá, sabe, tem certas imagens que marcam a gente, né? Hoje, a gente vai mergulhar em uma das mais fortes e, talvez, uma das mais mal compreendidas da história, a do camelo e do fundo da agulha. O que será que ela realmente significa? A frase é essa aí, Mateus 19, 24. E ela parece bem direta, quase brutal. A imagem que vem na nossa cabeça é imediata, né? Um animal gigante tentando passar por um buraquinho minúsculo. É uma imagem tão poderosa que, por séculos, moldou como as pessoas entendem essa passagem. E, claro, a conclusão mais comum parece óbvia. É impossível. A leitura tradicional diz basicamente que, para quem é rico, a porta não está só fechada, ela simplesmente não existe. É um beco sem saída. Fim de papo. Mas é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Será que essa frase foi dita assim, no vácuo, como se fosse uma verdade filosófica, abstrata? Ou será que ela estava ligada a uma realidade bem física? Uma coisa que o pessoal daquela época ia entender na hora? E a resposta para isso é fascinante. A chave para desvendar esse enigma não está num debate teológico complicado, mas na arquitetura, na vida cotidiana do primeiro século. O contexto físico muda absolutamente tudo. Então, o ponto central é este. E se a gente não estiver falando de uma metáfora sobre o impossível, mas de uma referência a algo bem real, bem concreto? A pergunta deixa de ser o que isso significa e passa a ser a que objeto ou lugar isso se refere. Bom, vamos agora para o coração da nossa descoberta. A solução para esse mistério não está na biologia do camelo, nem na espessura de uma agulha de costura. A resposta está na arquitetura das cidades antigas. Pois é, o termo fundo da agulha não era sobre um objeto de costura. Era o apelido, sabe? O nome popular de um tipo específico de portão. E essa simples troca de definição, de objeto para lugar, muda toda a nossa perspectiva. Imagina só, as cidades moradas tinham aqueles portões enormes, que fechavam de noite por segurança. Mas para permitir que as pessoas entrassem depois de fechado, eles construíam uma portinha menor, dentro do portão maior. Essa portinha era o fundo da agulha, uma passagem real que existia de verdade. Com esse novo contexto em mente, a mensagem se transforma radicalmente. A imagem não é mais sobre exclusão, e sim sobre um processo. Um processo difícil, exigente, com certeza, mas não impossível. Vamos visualizar a cena. Um comerciante chega na cidade depois que os portões principais já fecharam. Para fazer o camelo dele entrar, primeiro ele precisa descarregar tudo, toda a mercadoria, toda a sua riqueza. Depois, o animal precisa se ajoelhar, se curvar, e só então, com muito esforço, se espremer pela passagem estreita. É um ato físico de despojamento e de humildade. E aqui a metáfora fica cristalina. A entrada no reino não é negada, mas ela exige uma postura do coração. Exige que a gente descarregue o que nos pesa, que a gente se curve com humildade e aceite passar por um caminho mais apertado. Olha só essa comparação lado a lado. A leitura comum foca na riqueza como se fosse um fator de exclusão. Já a leitura contextual foca no apego, na bagagem, como um obstáculo que precisa ser superado através de um processo. A mensagem muda de "a entrada é proibida" para "é assim que se entra". Isso nos leva a uma aplicação muito mais profunda. A riqueza material era o exemplo mais óbvio de bagagem para o público daquela época. Mas a lição, claro, vai muito além de dinheiro. Exatamente. A riqueza é só o exemplo mais visível da bagagem que todos nós carregamos. A verdadeira questão não é o que está na conta bancária, mas o que está pesando no coração. Pode ser o orgulho, o ressentimento, uma ambição que não tem limites, o medo. A lista é infinita. A passagem se aplica a qualquer um, rico ou pobre, que esteja sobrecarregado pelo apego a alguma coisa. Essa frase resume tudo perfeitamente. O problema não é o portão ser pequeno demais, é o coração estar cheio demais. A dificuldade não está na exigência que vem de fora, mas na nossa condição interna, na postura do nosso coração diante da porta estreita. E assim, a pergunta final muda completamente. Não é mais quão rica uma pessoa é, mas sim o que eu preciso descarregar para conseguir passar. A passagem se torna um convite pessoal à reflexão e ao despojamento. Se essa análise trouxe uma nova luz, se abriu uma nova perspectiva, fica aqui o convite para continuarmos essa jornada de descoberta. A inscrição no canal Texto e Contexto é um passo para explorarmos juntos outros temas profundos como este.